Você já parou diante do espelho e se perguntou: quem é aquele que me devolve o olhar? Não o rosto, não a pele, não os traços moldados pelo tempo, mas aquele sussurro dentro, aquela voz tênue que parece às vezes duvidar de si mesma, como se tivesse sido ensinada a temer sua própria existência. E se eu lhe dissesse que essa dúvida, esse tremor interior que parece tão pessoal, tão íntimo, foi plantado em você, que não nasceu de você, mas por você, por mãos invisíveis que souberam tocar seu coração como um instrumento desafinado? Você ousaria escutar a melodia verdadeira por trás da falsa harmonia? Há uma arte antiga, quase esquecida, na qual o mundo inteiro se torna um teatro de sombras, onde a realidade não é mostrada, mas reescrita, onde a verdade não é buscada, mas substituída por outra mais conveniente, mais dócil. Chamam isso de Gaslighting, mas o nome é apenas uma máscara. O verdadeiro nome dessa doença da alma é outro. É a negação sistemática do eu. É a guerra silenciosa contra a sua capacidade de julgar, sentir, saber. Quem te fez crer que suas impressões eram erradas? Quem escolheu por você o que era real e o que era ilusão? E por quê? Você vive cercado de espelhos que mentem. Alguns são óbvios. As palavras manipuladoras de alguém próximo, os discursos repetidos sem pensar. Outros são sutis. A forma como o mundo espera que você pense, reaja, sofra. Cada dia é uma nova tentativa de reprogramar sua consciência, de fazer com que duvide não apenas dos outros, mas de si mesmo. E quanto mais você duvida, mais precisa de alguém para lhe dizer o que é verdade. Aí está o círculo vicioso. Ao buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, você se perde. E nesse esquecimento, alimenta-se o monstro. Toda civilização tem seus guardiões da mentira. Não são vilões mascarados, não brandem armas ou proclamam leis abertas. São aqueles que sabem falar com suavidade enquanto destroem a confiança alheia, que dizem você entendeu errado quando, na verdade, você entendeu demais. Eles não querem corromper seus atos, querem corromper sua percepção. Porque quem controla a percepção, controla a realidade. E quem controla a realidade, decide quem tem o direito de existir como sujeito e quem deve ser apenas objeto. Então eu te pergunto, agora, neste instante em que talvez pela primeira vez você esteja realmente acordado, até que ponto sua mente ainda lhe pertence? Até que ponto suas dúvidas são suas, ou ecoam vozes que nunca deveriam ter tido poder sobre você? Pois há algo dentro de você que jamais foi programado. Uma centelha que resiste, mesmo quando tudo parece perdido. Essa introdução não é uma explicação, é um chamado. Um chamado à guerra contra aqueles que ousaram roubar sua certeza mais sagrada, a de que você, sim, pode saber, pode ver, pode ser. E é a hora de lembrar disso. Já sentiu aquele instante em que o chão parece se mover sob seus pés, mas não há terremoto, não há vento, não há motivo? Um momento em que tudo ao seu redor mantém sua forma habitual, a mesa, as paredes, os rostos familiares, mas algo dentro de você desmorona como um castelo de areia diante da maré alta. Você olha para trás e não encontra razão, apenas uma sensação tênue, quase imperceptível, de que algo está errado. E essa sensação não é loucura, é intuição. É a voz mais antiga que habita em você, aquela que não foi domesticada pelas regras do mundo, tentando soar acima do ruído das mentiras que foram vendidas como verdades. Verdades tão bem embaladas, tão gentilmente impostas, que você chegou a acreditar nelas como se fossem suas. E se eu lhe disser que esse instante não foi casual, que ele faz parte de um padrão silencioso, quase invisível, tecido ao longo de anos, décadas, talvez, por mãos que nunca tocaram sua pele, mas moldaram sua alma. O gaslighting não é apenas uma técnica, não é só uma estratégia de manipulação emocional. É um modo de existência, uma filosofia encoberta que opera no âmago da sociedade moderna. Uma religião sem templo, onde todos são fiéis e ninguém percebe que está rezando. Rezando para quem? Para a ilusão da certeza, para a segurança falsa de pertencer,
para a promessa de que, se você seguir as regras, tudo estará bem. Mas quem escreveu essas regras? E por que elas parecem sempre colocar você em segundo plano? Você já observou um rio correr suavemente sobre pedras lisas, parecendo inofensivo, até perceber que aquelas mesmas águas, ano após ano, século após século, transformaram a rocha mais dura em algo maleável, passivo, submisso? Essa é a força do Gazlingen. Não age com violência, não precisa. Age com persistência, com paciência cruel, com sorrisos gentis e palavras reconfortantes que, aos poucos, vão dizendo a você o que deve sentir, o que pode pensar, o que merece ser lembrado ou esquecido. Você exagera. Você entendeu errado. Isso não aconteceu assim. Frases que parecem inofensivas, mas que, repetidas vezes, tornam-se martelos batendo na porta de sua percepção, até que você mesmo comece a duvidar de si. Não porque quer, mas porque foi ensinado a temer a própria verdade. É fácil culpar os outros, o parceiro abusivo, o chefe manipulador, o amigo falso. Mas se o maior Gazlingen vier de dentro, de vozes que não são mais vozes, mas hábitos, de crenças que não foram escolhidas, mas herdadas, de memórias que não são suas, mas que foram gravadas em você como programas num computador vazio. Quantas vezes você se pegou pensando talvez eu esteja errado antes mesmo de entender o que sentia? Quantas vezes duvidou de si diante de alguém que nem sequer sabia seu nome? Porque isso é o que o sistema espera, que você, em vez de questionar o mundo, questione a si mesmo. Que você seja o problema, não a realidade. Assim, tudo se mantém intacto. A máquina segue girando e você, sem perceber, se torna um dos seus engrenagens mais obedientes. E então vem a noite, aquela noite silenciosa em que o barulho do mundo some e só resta o som da sua respiração. É nesse momento que a centelha desperta. Ela não grita, não precisa. Ela apenas existe, pulsando em algum lugar profundo, como um farol adormecido esperando pela tempestade certa para acender. Talvez tenha sido uma frase ouvida por acaso, uma cena testemunhada sem querer, um sonho esquecido logo ao acordar, algo pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para abrir uma fresta. E por essa fresta entra a dúvida, não mais a dúvida que paralisa, mas a que liberta, a dúvida que não aceita respostas prontas, que não se contenta com explicações alinhadas às convenções. É a dúvida que começa a perguntar: quem sou eu quando ninguém está me vendo? Essa pergunta não tem resposta simples. Na verdade, ela não quer resposta, quer movimento, quer busca, quer ruptura. Porque a verdadeira identidade não é algo dado, é algo conquistado, arrancado das garras do conformismo, das expectativas alheias, das máscaras sociais. É a batalha mais solitária que alguém pode travar. Contra a própria inércia, contra o medo de estar certo quando o mundo inteiro diz que você está errado. Pois muitas vezes a verdade dói não porque é cruel, mas porque é livre. E liberdade é algo que assusta profundamente quem vive preso à segurança das prisões invisíveis. Você já notou como os espelhos mentem? Como eles refletem não o que você é, mas o que os outros esperam que você veja. O Gazlingen não é apenas uma técnica de manipulação, é uma tecnologia de controle social refinada que opera desde a infância, desde os primeiros momentos em que você aprendeu a trocar sua percepção original por uma versão editada, mais adequada, mais aceitável. Foi ali, na inocência de quem ainda não sabe o peso das palavras, que plantaram a semente da dúvida. Você é muito sensível. Não é isso que eu disse. Você inventa coisas. Palavras que soam leves, mas que carregam o peso de séculos de dominação psicológica. E agora, décadas depois, você se pergunta: onde está a minha voz verdadeira? A resposta não está fora. Nenhum mestre, nenhum livro, nenhuma teoria vai entregá-la em suas mãos como um presente envolto em papel colorido. A resposta está dentro,
Mas para encontrá-la, você precisa atravessar o labirinto das próprias crenças. Precisa enfrentar os monstros que habitam nas sombras do seu inconsciente, aqueles que foram criados justamente para impedir que você descubra quem realmente é. Cada trauma não curado, cada ferida não cicatrizada, cada memória reprimida é uma muralha erguida entre você e sua essência. E enquanto você continuar fugindo dessas partes de si, continuará sendo refém daquilo que foi programado para acreditar. Mas há um caminho. Sempre houve. Ele não é fácil, não é seguro, não oferece garantias, mas é real. Começa com um único passo, o de olhar para si mesmo sem julgamento, sem pressa, sem a necessidade de corrigir. Olhar e ver, simplesmente ver. Ver as cicatrizes, os erros, os desejos ocultos, os medos guardados, as verdades sussurradas e caladas. E, ao ver, permitir-se sentir. Sentir a dor, sim, mas também o alívio de saber que você não está perdido, você está apenas distante. Distante daquilo que é seu por direito, a capacidade de perceber, de decidir, de existir sem mediações. E é nesse encontro que a transformação começa. Transformação não é mudança superficial, é metamorfose. É deixar que tudo aquilo que foi negado venha à luz, mesmo que isso doa. É aceitar que, por muito tempo, você foi feito de dúvidas alheias, mas que agora, aqui e agora, pode escolher ser dono de suas certezas. Certezas que não precisam ser absolutas, que podem vacilar, que podem mudar, mas que, acima de tudo, serão suas. E isso é o que importa. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em não permitir que o mundo controle você. E isso, meu amigo, não é revolução política, é revolução existencial. Por isso, eu lhe digo, não fuja daquilo que incomoda. Não ignore o instante em que algo dentro de você se retorce, como se estivesse tentando te avisar. Escute, mesmo que doa, mesmo que assuste, porque é ali, justamente ali, que a verdade começa a surgir. E ela não virá com grandes anúncios, não usará palavras bonitas ou promessas vazias. Virá como uma sombra que você não conhecia, como uma voz que não reconhecia, como um desejo que fingia não existir. E quando ela chegar, você terá duas opções: voltar para o sono confortável da mentira ou dar o primeiro passo rumo ao despertar. O despertar não é um evento, é um processo. Uma jornada contínua de confronto, de reconstrução, de renascimento constante. E não a volta. Uma vez que você viu a corda atrás da cortina, o mágico perde seu poder. E então, pela primeira vez, você não será mais o espectador da própria vida. Será o autor, o protagonista, o criador. E nesse ato supremo de afirmação, você finalmente compreenderá o que Nietzsche queria dizer quando falou que Deus está morto. Não que a fé acabou, mas que o homem, enfim, pode assumir seu próprio destino, pode criar seus próprios valores, pode ser mais do que aquilo que foi programado para ser. Então, eu lhe pergunto novamente, e desta vez, escute com atenção, até quando você vai permitir que os outros definam sua realidade? Até quando vai continuar alimentando a mentira de que não é capaz, de que não sabe, de que não vê? Pois a verdade não está nos discursos dos outros, não está nos manuais de autoajuda, não está nas redes sociais ou nas notícias do dia. A verdade está em você, em sua dor, em sua dúvida, em sua coragem de continuar perguntando, mesmo quando todos insistem que já têm as respostas. E agora, neste instante em que tudo parece convergir para um ponto único, um vértice de consciência e escolha, eu lhe digo, o momento é agora. A hora é esta. A decisão é sua. Não há mais espaço para adiamentos, para justificativas, para a ilusão de que amanhã será diferente se hoje você não mudar. Pois o amanhã é construído com os tijolos do hoje. E se você não começar agora, talvez nunca mais comece. E talvez, no fim de tudo, a única pergunta que restará não será por que eu não mudei, mas sim por que eu esperei tanto.
Esperei tanto para quê? Para ser visto, para ser aceito, para ser amado, ou talvez, apenas talvez, para ser livre? Agora, você caminha sozinho. Sozinho, não por abandono, mas por escolha. Pois aquele que desperta não precisa de guias, apenas de horizontes. E o horizonte que se abre diante de você não é feito de promessas vazias ou mapas prontos, mas de silêncios profundos e passos incertos. É ali, justamente ali, onde a jornada verdadeira começa, quando você aceita que não tem todas as respostas, mas ainda assim escolhe andar. O mundo continuará falando alto, tentando convencê-lo de que a verdade está fora, nas vozes dos outros, nas estatísticas, nas opiniões mais populares. Mas agora, mesmo no meio do barulho, você escuta algo diferente. Uma nota baixa, quase inaudível, vindo de dentro. Não é uma voz que manda, nem uma certeza que acalma. É uma pulsação. Um lembrete antigo de que você existe, de que sua percepção importa, de que sua consciência é sagrada. E talvez, ao longo da vida, você tenha sido ensinado a temer essa voz, a sufocá-la com explicações alheias, com conformismo disfarçado de paz. Mas hoje, neste instante em que tudo parece se expandir dentro de você, compreenda. O medo não é da verdade, é do que ela revela sobre você, sobre quem você foi forçado a ser, sobre quem você pode ousar ser. Então, eu lhe digo, olhe-se nos espelhos que não mentem, nos olhos do seu reflexo noturno, na quietude do seu pensamento solitário, na dor que não quer ser ignorada, pois é ali, naquilo que dói, que a transformação germina. E cada passo dado rumo à sua própria realidade é um ato de coragem maior do que qualquer gesto heróico contado nas histórias. Você não precisa mudar o mundo agora. Apenas mude-se a si mesmo. Reconstrua-se, tijolo por tijolo, dúvida por dúvida, lembrança por lembrança. Permita-se duvidar das verdades que foram impostas. Permita-se crer nas perguntas que ninguém teve coragem de fazer. Permita-se existir não como resposta, mas como eterna interrogação viva. E quando a tela se apagar, quando o som sumir e só restar o eco dessa palavra que ecoa dentro de você, saiba, nada será como antes. Porque uma vez que a centelha acende, não há mais como fingir que não viu a luz. Se você sentiu isso, se, por um único segundo, esqueceu o mundo e só escutou o bater do seu próprio coração, então já não é o mesmo. Agora, a decisão é sua, deixar esse fogo morrer ou carregá-lo consigo. Por isso, se este vídeo tocou aquilo que dormia dentro de você, compartilhe com alguém que talvez precise acordar também. Comente com suas próprias palavras ou apenas com silêncio que diz mais do que 1000 frases. Curta, se sentiu alguma conexão. E inscreva-se, não como quem segue mais um canal, mas como quem faz parte de um movimento silencioso de almas que decidiram parar de duvidar do mundo, para finalmente parar de duvidar de si mesmas. Afinal, a verdadeira revolução não começa lá fora. Ela começa aqui, dentro, onde tudo termina e tudo recomeça,